bom dia. Eu sou a Eliane Fernandes Rodrigues, R2 de Medicina de Família e Comunidade, e hoje eu vou apresentar nódulos tireoidianos. Doença nodular tireoidiana. São definidos como lesões radiologicamente distintas do parênquima tireoidiano. Essas lesões são comuns, são encontradas em 5% durante a palpação, 5% em mulheres e 1% em homens. Quando utilizada a ultrassonografia, essa prevalência aumenta, fica em torno de 19% a 67%, sendo maior em mulheres e idosos. A principal preocupação diante dos nódulos tireoidianos é a possibilidade de representarem neoplasias malignas da tireoide. Diagnóstico: anamnese e exame físico. A maioria dos pacientes com nódulos da tireoide não apresenta sintomas relacionados. Os nódulos volumosos podem resultar em sintomas compressivos. Na avaliação de pacientes com nódulos de tireoide, alguns aspectos que aumentam a chance de malignidade do nódulo devem ser pesquisados na história e no exame físico. Então, a história de radiação da região cervical, história familiar de neoplasia de tireoide em parentes de primeiro grau, crescimento rápido do nódulo, e presença de adenomegalia cervicais. Também todos os pacientes com nódulos de tireoide identificados em exame físico ou em outros métodos de imagem devem realizar a ultrassonografia para melhor caracterização do nódulo, bem como a dosagem do TSH. Naqueles com TSH abaixo do limite de referência, sugere-se a realização de cintilografia da tireoide para descartar o nódulo hiperfuncionante, que é o chamado nódulo quente. Esse achado de nódulo hiperfuncionante afasta praticamente a possibilidade de neoplasia maligna. Aqui a gente tem a classificação clássica, que a gente utiliza no dia a dia da nossa clínica, que é a classificação de Tierhatz, né? E aí, dentro da classificação, existem alguns tópicos para chegar à classificação final. Então, é a composição desse nódulo, se ele é cístico, se ele é sólido cístico, se ele é só sólido, a ecogenicidade, se ele é anecoico, ou hiperecogênico, ou hipoecogênico, a forma, se ele é mais alto do que largo, se ele é mais largo do que alto, as margens são lisas, indefinidas, lobulares, e os focos ecogênicos, se ele está ausente, se tem microcalcificação, se tem calcificação periférica, em halo, para chegar na classificação final. Todos esses tópicos, eles são classificados através de pontos, né, que a gente pode observar aqui que vai de 0 a 3, e daí é que vai dar margem aos pontos para dizer se esse Tierhatz é 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, para o Tierhatz 1, eles vão ser classificados como benignos, o 2 é não suspeito, o 3 é leve suspeita, o 4 moderada suspeita e o 5 é alta suspeita. A partir desse momento, ele vai indicar se existe a possibilidade de fazer PAF e qual o tamanho desse nódulo que vai indicar a PAF, que segue no tópico inferior. Tá? Então, para o Tierhatz 1, não vai fazer PAF, o 2 também não realiza PAF, a partir do 3 você vai fazer o acompanhamento, e a partir do tamanho estipulado, que aqui é 1,5 centímetros, você mantém o acompanhamento, mas se for maior que 2,5, você indica PAF. E assim, sequencialmente, para Tierhatz 4 e 5 também. Acompanha a partir de determinado tamanho ou indica PAF. Dentro dos exames complementares, quando a gente se baseia na ultrassonografia, a gente pode avaliar as características do nódulo e as suas relações, como a gente já falou lá atrás. Então, a dimensão, o conteúdo, a ecogenicidade, a relação altura-largura, as margens, as calcificações, a localização intratireoidiana e as estruturas adjacentes relacionadas aí com esse nódulo. O tratamento e acompanhamento. O acompanhamento de pacientes com nódulo de tireoide deve seguir as recomendações da estratégia com base na classificação de Tierhatz. A maioria dos pacientes com nódulo de tireoide não precisa de tratamento.
O uso de levotiroxina em pacientes sem hipotireoidismo, com vistas à redução de nódulos, não é recomendado. Pacientes com diagnóstico de lesão benigna, recomenda-se acompanhamento clínico. Pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna de tireoide, Bethesda 5 e 6, devem ser encaminhados para o centro de referência para definir o tipo de tratamento. Não existe um consenso quanto à periodicidade da revisão do ultrassom, para avaliação de nódulos que não atingem critérios para a realização do PAF. O crescimento dos nódulos não necessariamente permite a classificação quanto à benignidade ou à malignidade de um nódulo. As recomendações do comitê seguem. O exame não deve ser repetido em intervalos menores de 12 meses, de ultrassonografia, a não ser em caso de câncer. E em lesões com classificação TIRAD 5, o intervalo fica a critério do profissional, devendo ser no máximo 5 anos. Lesões sem crescimento em 5 anos podem ser consideradas benignas, o que permite suspender o acompanhamento ultrassonográfico. Nódulos que tiveram crescimento no mesmo período, mas não atingiram os critérios para a PAF, devem continuar sendo acompanhados. E também, se houver aumento dos scores TIRADs, independente do score prévio, a ultrassonografia deve ser repetida em 12 meses. Quando nós vamos encaminhar para o endócrino? Quando esses nódulos são hiperfuncionantes, quando tem indicação de PAF, quando o paciente apresenta PAF Bethesda 5 e 6, que já é sugestivo de carcinoma de tireoide, e pacientes com sintomas compressivos por lesão nodular. Então, é isso sobre os nódulos tiroidianos. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a doença multinodular atóxica, que é o bócio, né, que corresponde ao aumento de volume da glândula da tireoide, podendo ser difuso ou nodular. O bócio difuso ele ocorre por deshormonogênese, infiltração glandular ou estímulos de agonista dos receptores de TSH, que fazem a glândula aumentar de volume de maneira homogênea. O bócio colóide multinodular, ele decorre da replicação excessiva multifocal das células foliculares tireoidianas, com crescimento heterogêneo da glândula. A ocorrência do bócio colóide é mais frequente em mulheres e se correlaciona de modo inverso, com o aporte de iodo para a população. A prevalência de bócio colóide na população adulta varia em menos de 5% para as regiões que são suficientes em iodo e maiores de 30% para as regiões que têm insuficiência de iodo. Então, é uma diferença bastante significativa com a ingesta de iodo. O diagnóstico, né? A anamnese e o exame físico. A maioria dos pacientes com bócio colóide não apresenta sintomas e o desconforto estético pode ser a única queixa. Quando o bócio colóide é sintomático, as manifestações clínicas variam de acordo com o tamanho, o estado funcional e a localização do bócio, seja extra ou intratorácico. Hipertireoidismo clínico e subclínico ocorre em cerca de 25 desses pacientes. Bócio intratorácico pode representar compressão traqueal, com menos frequência a esofágica. Também dispneia, tosse, rouquidão, disfagia podem estar presentes. Paralisia do nervo frênico, síndrome de Horner e síndrome da veia cava superior podem ocorrer, embora sejam extremamente raras. Sintomas de dor ou compressivos de instalação aguda em geral decorrem de degeneração cística ou hemorragia intranodular. O risco para a malignidade de um nódulo de um bócio colóide é semelhante a um do nódulo isolado de tireoide. Portanto, o risco de carcinoma deve ser avaliado seguindo-se os mesmos princípios aplicados aos nódulos tireoidianos isolados. Levar em consideração a função tireoidiana e sintomas compressivos. O TSH deve ser solicitado para todos os pacientes com bócio colóide. Pacientes com sintomas compressivos ou com bócio de extensão intratorácica deve-se solicitar a tomografia computadorizada com contraste ou a ressonância magnética da região cérvico-torácica. O uso de fármacos antitireoidianos previamente à realização do exame deve ser considerado, visando evitar o efeito George Basedow,
que é o hipotireoidismo induzido por sobrecarga de iodo. O tratamento de escolha para o bócio coloide multinodular, com suspeita de neoplasia, sintomas compressivos importantes de extensão intratorácica, é o cirúrgico, que é a tireoidectomia total. Em pacientes com sintomas compressivos ou extensão intratorácica, que não são candidatos à cirurgia, o iodo radioativo pode ser usado. Tem sido relatada uma redução de volume da ordem de 30% a 50% após 1 ano de tratamento, com melhora dos sintomas em 66% a 100% dos pacientes. Então, é uma melhora muito importante. Quando nós vamos encaminhar para o endócrino? Pacientes com indicação de PAF, PAF Bethesda 5 e 6, sugestivo de carcinoma de tireoide, com sintomas compressivos e com indicação de tratamento cirúrgico ou com iodo. E essa foi a minha fala, a referência foi do Duncan, e eu estou à disposição. Tchau, tchau, até mais, obrigada.